A internet está aí há muito tempo, e o que não falta são coisas estranhas para serem achadas. Mas muito antes da criação da internet, haviam diversas e muitas coisas perdidas. Tipo músicas, jogos, filmes, livros, etc. E essas mídias, algumas sequer chegaram a ver a luz do dia. Então hoje, eu vou levar vocês para o estranho mundo das mídias perdidas. Para quem não sabe o que é um iceberg, é uma analogia de que a maior parte do iceberg está submerso. E isso se tornou um formato de vídeo que se popularizou muito por aqui. E funciona assim: quanto mais fundo nós descemos nas camadas do iceberg, mais coisas obscuras nós vamos ver. Mas antes de começarmos esse iceberg, eu quero avisar que, ele não foi feito por mim, ele foi feito por um youtuber gringo, e eu tô aqui passando ele adiante pro público brasileiro, porque eu achei muito interessante. O canal do criador original vai estar na descrição, e o canal de quem traduziu o iceberg e de quem fez o iceberg original, que foi um cara do México, se eu não me engano, vão estar aí na descrição. E 2, esse vídeo ele é um pouco pesado. Esse vídeo ele trata sobre uns temas mais pesados assim. Então eu vou deixar esse aviso aqui e já tá avisado, eu vou tratar de temas pesados. Se você não gosta, sai do vídeo. Mas se você ainda assim quer ver o vídeo, eu deixei os temas mais pesados com a fonte com a cor vermelha, para avisar vocês que esses vídeos são pesados e se vocês quiserem pular, vocês podem. Então basicamente esses foram os avisos. Então vamos começar. Camada 1. Clockman. Em 2012, uma pessoa lembrou de um desenho que ela tinha visto na sua infância, onde tinha um garoto que o título dele / nome era Clockman. E cara, pra vocês terem ideia, a busca para achar esse desenho foi tão grande, mas tão grande, que eles demoraram 5 anos para achar esse desenho. A busca começou em 2012 e terminou em 2017. Em 2017 ele foi achado e publicado no YouTube pelo pessoal que fez o desenho, que foi o estúdio AAA. Cenas deletadas do Bob Esponja. Bob Esponja tem muitos episódios, quase 300 se eu não me engano. E com tudo isso de episódio, vocês podem ter certeza que muitos deles foram deletados ou só descartados mesmo, por motivos que a gente mal consegue imaginar. Um que eu posso citar é o episódio que referencia a creepypasta do Lula Molusco, que eu acho que muitos de vocês já devem conhecer. Um Dia com Bob Esponja. Esse filme seria basicamente um pseudo-documentário, que seria meio que um documentário sátira do Bob Esponja, que não foi licenciado pela Nickelodeon. As pessoas descobriram esse filme quando uma página na Amazon anunciou que estaria vendendo a versão Blu-ray. E com isso, muitas pessoas começaram a comprar as cópias do filme, mas não deu certo. Depois de muita pesquisa das partes das pessoas que estavam procurando contatos para ver o que era esse filme, e eles chegaram a conversar com o diretor do filme. Ele disse que o filme foi escrito, mas nunca foi feito, e que eles iriam fazer um crowdfunding para conseguir fazer, mas como vocês devem ter imaginado, isso nunca aconteceu. Road Removal. Road Removal foi um episódio de Laboratório de Dexter, onde a Dexter e o Didi se dividiam em versões mais rudes deles mesmos. Nesses episódios tinham muitos palavrões e coisas obscenas, que fez que a Cartoon tirasse eles do ar, e ele ficou muito tempo existindo só como uma lenda. Mas eventualmente uma pessoa que trabalhava na Cartoon disse que o episódio realmente existia. Ele até fez uma hashtag para publicarem esse episódio. Depois de uns meses, a Adult Swim postou que meio que deu um sinal para as pessoas que eles iriam passar esse episódio. E depois de um tempo, em 2013, ele foi postado na internet oficialmente. Doraemon 73. Doraemon é um personagem de anime e ele é muito grande no Japão. E o anime chega a ter mais episódios que One Piece, se eu não me engano. 6 anos antes da publicação da série mais conhecida, a NTV Video tentou fazer um anime do Doraemon, só que não deu muito certo, já que muitos artistas não foram pagos porque a empresa tinha quebrado. Depois de um tempo, as células originais foram vendidas ou queimadas. Muitas pessoas teorizam que os criadores de Doraemon não gostaram do anime, então eles mesmos queimaram a célula, o que não passa de uma teoria, já que alguns episódios estão disponibilizados na internet. Os outros devem ter sido guardados em um banco ou algo do tipo. Crybaby Lane. Crybaby Lane é um filme que passou na Nickelodeon nos anos 2000. Ele foi lançado apenas uma vez e unicamente nos Estados Unidos. Esse filme não passou muitas vezes porque aparentemente os pais reclamavam que o filme era assustador demais. Porém, em 2019, um editor postou sobre esse filme, e por alguns dias o filme estava sendo considerado como uma lenda ou um filme perdido.
mas eventualmente alguém postou que tinha o VHS do filme e o disponibilizou na internet. No Halloween desse ano, a Nickelodeon se pronunciou e fez uma reprise do filme. Ela disse que o filme só tinha sido esquecido e que não tinha sido banido nem nada. Músicas não lançadas do Michael Jackson. Acho que todo mundo conhece o Michael Jackson, já que ele tem inúmeras músicas. Só que o que poucos sabem é que ele tem um número de músicas que não foram lançadas e que sequer foram gravadas. Inclusive tem até uma que ele gravou com o Freddie Mercury. Mario 64 2, A Vingança de Bowser. Como o Mario foi um gigantesco sucesso, era esperado que ele tivesse uma continuação, mas a ideia acabou não indo pra frente. E o que era para ser o Super Mario 64 2 acabou virando o Super Mario Sunshine. E mesmo assim as pessoas queriam saber se realmente ia ter uma sequência. Algumas pessoas falaram que a sequência ia ser um jogo para extensão do Nintendo 64, mas depois de um tempo foi encontrado esse jogo que eles estavam falando. E, na verdade ele era só uma demo para mostrar o poder do Nintendo 64. Toy Story Black Friday Reel. Isso foi um storyboard das cenas de Toy Story quando o projeto estava começando a engatinhar. Nessa época, o filme ia ser um pouco mais dark e direcionado ao público adulto, só que essa ideia foi totalmente jogada fora e cancelaram essa versão, e o que a gente tem é só um storyboard de 2 minutos. Food Fight. Food Fight é um filme bem exótico, vamos dizer assim, e olha que ele teve um gasto de 45 a 65 milhões de dólares. Eles tiveram que gastar isso tudo porque enquanto o filme estava sendo animado, ele estava quase 50% pronto. Alguém roubou a cópia e provavelmente isso fez com que o filme se atrasasse muito e tivesse que ser rushado ao máximo. Por isso que ele ficou tão cagado. Os motivos do porquê roubaram e assim como e aonde está o filme são desconhecidos. Johnny Quasar. Em 1995 foi postado um trailer de uma animação chamada Johnny Quasar, que futuramente ia ser conhecido como Jimmy Neutron. E acredite ou não, isso ganhou um prêmio. Não só isso, mais pessoas gostaram e queriam produzir isso, dessa animação toda cagada. E esse teaser foi postado no YouTube em 2017 pelo dublador do Johnny... Do filho da cabeçudo aí, mano, que eu esqueci. Último episódio de Kablam. Kablam é um desenho meio obscuro da Nickelodeon. Ele teve diversos episódios perdidos, e já que ele foi raramente publicado ou reprisado, muitas pessoas nem sequer viram esses episódios. Isso aconteceu com o último episódio, Just Chilling, onde ninguém sabia se ele realmente existia, mas depois de um tempo, o criador confirmou a existência desse episódio e ainda postou ele no seu site. Jojo Phantom Blood. Eu acho que todo mundo aqui conhece Jojo, mas vamos resumir um pouquinho. Em 2007 foi feito um filme da primeira parte de Jojo, a Phantom Blood, e ela foi feita para comemorar o aniversário do mangaka do Araki, mas esse filme só foi lançado no Japão, poucas vezes, e ele também nunca foi lançado na TV ou em CDs, fazendo que ele ficasse perdido. Cleópatra. Cleópatra é um filme de 1917, e vamos dizer que esse filme tinha roupas bem peculiares. Por causa disso, diversas igrejas tentaram pegar todas as cópias do filme, não só por isso, mas ele também era meio obsceno. E as igrejas pegaram as cópias do filme e queimaram todas. E sobraram apenas poucas cópias, mas as que restaram foram queimadas no incêndio de 1930. Ainda tem uns clipes por aqui e por ali circulando na internet, mas o filme todo foi perdido. El Apostol. El Apostol foi a primeira animação ocidental já feita. Ela foi feita em 1917, na Argentina, e tinha 7 minutos. E ela meio que fazia uma sátira com o presidente da Argentina. O filme foi muito aclamado pela crítica e muitas pessoas gostaram, mas infelizmente, pouco tempo depois, a única célula do filme foi queimada. Crackmaster. Crackmaster, ou simplesmente Cracks, é um curta do Vila Sésamo. A procura desse curta começou em meados dos anos 2000. Em 2002, um homem descobriu que ele tinha esse episódio gravado, mas ele pensou que fosse proibido postar online, então ele chamou diversas pessoas para ir ver na sua casa. Mas depois de um tempo e de muito contato, ele conseguiu postar esse curta no YouTube com a aprovação dos criadores de Vila Sésamo. Episódios perdidos de Doctor Who. Doctor Who provavelmente é como se fossem perdidos. Camada 2. Mickey Mouse no Vietnã. Mickey Mouse no Vietnã foi um curta não autorizado criado em 1968, que
que foi feito como uma crítica à guerra que estava acontecendo no Vietnã. E ele basicamente mostra o Mickey sendo recrutado para a guerra, indo bem feliz para lá. Mas chegando lá, vamos dizer que ele foi de base. Esse curta foi nomeado por muitos prêmios e passou em diversos festivais, mas ele nunca mais apareceu de novo. Até que pegaram uma cópia privada e postaram um curta na internet. Empress Chung. Esse filme foi um filme animado em 2005. Ele foi feito como um projeto pessoal e ele ficou muito famoso por ser lançado tanto na Coreia do Norte quanto na Coreia do Sul, simultaneamente. O filme, infelizmente, foi bem ruim nos Estados Unidos e ele também não foi lançado em DVD. Algumas pessoas dizem que ele foi lançado, mas não mostram nenhum tipo de prova. Piloto do Drake e Josh. Drake e Josh teve um piloto em 2001, antes dele ser oficialmente lançado. O criador Dan Swinder postou o primeiro piloto no seu canal do YouTube, e pouco tempo depois ele privou. Depois disso, as pessoas que tinham esse piloto baixado foram repostando o piloto no YouTube, só que a Nickelodeon foi tirando cada um do ar, mas os motivos do porquê tiraram isso do ar também não foram revelados. Piloto do Backyardigans. Cara, eu sinceramente nem sei o que falar sobre isso. Isso daí é basicamente o piloto do Backyardigans. Sim, essa coisa horrenda. É meio que uma mistura de Barney com Backyardigans, eu nem entendi. A gente tem mais ou menos 3 segundos do vídeo disso e eu nem entendi. Quer saber? Foda-se, vamos pra próxima. Sailor Moon. Quando Sailor Moon tava fazendo muito sucesso no Japão, tipo, muito sucesso mesmo, a Toei tentou trazer ela pra América do Norte. E ela meio que fez um concurso para quem queria adaptar a Sailor Moon. E um desses participantes era a Tom Maker, e eles fizeram um episódio de 7 minutos. E esse episódio consistia em basicamente 2 partes. Uma parte que era mais colegial e que era em live action, e outra parte quando ela virava um desenho. Esse desenho era muito parecido com Tia, era algo extremamente bizarro. E é óbvio que isso foi rejeitado, graças a Deus. Marilyn Manson Groupie. Marilyn Manson é uma pessoa bem excêntrica. E o primeiro filme que ele fez foi bem estranho. Ele foi feito entre 96 e 98. E esse filme foi tão violento e perturbador que disseram para ele nunca postar o filme, já que isso poderia levar ao fim da sua carreira. O filme consiste em Marilyn torturando uma atriz que ele contratou. Nesse filme ele mandava fazer várias coisas estranhas. No final dessa fita, ninguém mais sabia se era encenado ou não, e dizem que tinha muito sangue e uma arma no filme. GTA 64. Na E3 de 99, foi mostrado um port de GTA 3 para o Nintendo 64, e foi falado que ele estava 50% completo, e queria ter melhores gráficos, novas missões e etc. Mas ele foi cancelado e o motivo nunca veio ao ar. Tudo que foi mostrado são apenas algumas screenshots do jogo. American Dog. American Dog foi meio que uma versão beta do filme do Bolt, que foi feito pelo mesmo diretor do Lilo e Stitch. Mas os criadores e os diretores tinham ideias muito diferentes do filme. A história nessa beta seria muito mais surreal do que ela era na sua versão final. Isso fez que a ideia fosse cancelada. E a gente só tem um vídeo e alguns painéis disponíveis. Newt. Newt era um filme da Pixar que foi cancelado na pré-produção. O que sabemos sobre ele é que o plot seria muito parecido com o plot do Rio, e a gente tem algumas artes e músicas do projeto. Sailor Mouth sem censura. Sailor Mouth é um episódio de Bob Esponja onde todos os personagens xingam, e essa é a história. Óbvio que os xingamentos eram censurados. Nesse caso, eles eram censurados com barulhos de golfinhos, mas durante a gravação os dubladores não conseguiam não xingar. Então, o áudio foi gravado com xingamentos. Só que na versão final, óbvio que isso foi tirado. Provavelmente a versão sem censura ainda tá por aí, em algum lugar. Mas provavelmente ela nunca vai ser publicada de maneira pública. Kurt Cobain em Ren Stimpy. Antes do Kurt ficar extremamente famoso, ele tentou fazer uma demo para a abertura do Ren Stimpy. O dublador do Stimpy disse em uma entrevista que um moleque muito estranho chegou e mostrou a demo para ele. Depois eles jogaram fora. E ele disse que esse moleque estranho era o Kurt Cobain. Provavelmente isso só era uma piada do dublador. Vila Sésamo 847. Esse foi um episódio de Vila Sésamo que era muito assustador para as crianças.
e tem até algumas imagens, mas nada do episódio chegou a ser oficialmente lançado, e ele passou apenas uma vez na televisão. Astrologia com Lula Molusco. Isso foi um curta que mostrava Lula Molusco explicando alguns signos, e essa procura toda começou com um post do Reddit, mas depois de um tempo foi descoberto que esse curta nunca nem sequer existiu. Yeah Babies One. Esse foi um jogo bem estranho que foi visto em algumas revistas de jogos. Ninguém sabe o que esse jogo é, e pelo visto esse jogo sequer foi lançado. Camada 3. Foto original do Jeff the Killer. Jeff the Killer é provavelmente a creepypasta mais famosa de todas. Só que a infame e muito reconhecida foto do Jeff foi editada e postada tantas vezes que ela foi perdida, e só se tem especulações de quem seria essa pessoa. Algumas pessoas dizem que é a foto de uma menina que postou uma foto suando forte, e outros dizem que é uma foto de uma camgirl. Os filhos de Kristen Chubbuck. Kristen Chubbuck era uma jornalista que infelizmente ela tinha depressão que foi causada por uma cirurgia que fez que as chances dela ter um filho diminuíssem muito. Um certo dia ela levou um repórter para o set de gravação e cometeu suicídio ao vivo. O evento foi gravado e os produtores guardaram a fita para que ela nunca fosse perdida. É bem provável que isso seja disponibilizado ao público algum dia. A morte de Stephen Ewing. Stephen Ewing era um caçador de crocodilos que fazia um programa para televisão. Em uma das suas aventuras, Steve acabou sendo comido por um crocodilo, e seus assistentes foram avisados de nunca pararem de gravar, mesmo que a situação ficasse extremamente perigosa. E isso aconteceu que toda a sua parte foi gravada. Após isso, a sua equipe entregou as fitas para autoridades, que depois entregaram as fitas para a família de Ewing. E é óbvio que eles não divulgaram na internet. As fitas do porão. As fitas do porão são vídeos gravados pelos assassinos de Columbine. Nele, eles falam sobre o massacre e mostravam suas armas, e também falam sobre seus motivos e quem eles iam matar. Só que só foram disponibilizadas 2 horas de fita. No total são 4, mas as famílias das vítimas preferiam não disponibilizar tudo por ser extremamente perturbador. Joss vs D'Lo Brown. Joss e D'Lo Brown são 2 lutadores. Em 99, Brown acabou fazendo uma finalização onde ele jogava o Jaws de ponta cabeça, como está sendo mostrado na imagem. Só que esse movimento foi feito de uma forma incorreta e fez com que o Jaws ficasse quadriplégico por causa de uma torção no seu pescoço. Depois disso, os dois ficaram bem de boas e ambos concordaram que essa fita nunca fosse vista na luz do dia. E ela provavelmente deve ter ficado em um cofre do WWE. O áudio da morte de Timothy Treadwell. Timothy Treadwell era uma pessoa que gostava muito de ursos. E em um de seus acampamentos, que ele foi com sua namorada, ambos acabaram infelizmente sendo mortos pelos ursos. O que aconteceu ainda é mistério. A câmera estava até gravando, mas como a lente estava tampada, só dava para escutar o áudio. Esse áudio foi mostrado ao diretor do documentário da vida de Timothy. E esse diretor disse à ex-namorada de Timothy que ela deveria destruir essa fita, mas ela negou e apenas guardou ela. O áudio de Issei Sagawa. Issei Sagawa é um homem japonês que em sua viagem para a França filmou todo o processo dele matando e cozinhando seu colega de classe. Por motivos legais que eu não entendi, ele não foi preso, e por algum motivo ele ficou muito famoso no Japão. O áudio dos assassinos de Morris. Esses assassinatos foram feitos por um casal, e eles foram conhecidos como os assassinos de Morris. Eles gravavam o áudio das suas vítimas, que eram majoritariamente crianças. Felizmente, ambos foram presos e provavelmente nem esses áudios nem eles vão ver a luz do dia de novo. A morte de Brandon Lee. No primeiro filme de Brandon Lee, ele tinha uma cena onde iam atirar eles com cartuchos vazios, é claro. Mas eles acabaram esquecendo de deixar os cartuchos vazios. Isso fez que o Brandon fosse morto acidentalmente. E isso foi gravado em cena, mas logo depois foi destruído por motivos óbvios. Alguns cameramans falavam que ainda existem cópias dessa cena, mas eles não mostraram nenhuma prova disso. Filme adulto do Mickey. Na festa do Walt Disney, 2 animadores fizeram uma animação para adultos do Mickey e da Minnie. Bem, fazendo esse tipo de coisa. É óbvio que o Walt não gostou nem um pouco disso e demitiu os 2 animadores. E depois destruiu todas as cópias.
Essa informação foi tirada de uma biografia do autor, e provavelmente não deve ter sobrado nada dessas cópias. Super Horny Bros. Isso foi uma paródia adulta de Mario. Sim, aquele Mario. E ela foi gravada em 1933. Pouco depois de seu lançamento, a Nintendo comprou os direitos de distribuição do filme. Ele foi guardado pela Nintendo e nunca mais será lançado a público de novo. Eles dizem que uma versão limitada foi mostrada ao público. Isso explicaria algumas cenas e clipes que são disponíveis na internet. Mas o filme inteiro em si não foi achado. As cenas deletadas de Holocausto Canibal. Esse filme em si já é meio perturbador por suas imagens, e muitas cenas foram cortadas. Uma delas foi uma cena da piranha, onde uma mulher é colocada com as piranhas para ter sua perna amputada. A cena não foi feita porque as piranhas eram muito difíceis de serem controladas. O que temos são algumas imagens e um clipe da cena. Diário do Ricardo Lopes. Ricardo Lopes era um homem que era obcecado por uma cantora. E porque ela começou a namorar alguém que ele não gostava, ele fez diversos vídeos mostrando e filmando ele criando uma bomba de ácido e enviando para a cantora. Os vídeos também mostram o seu suicídio. E felizmente a bomba foi interceptada depois que as autoridades acharam. Foi feito um documentário desse caso, e por muito tempo as fitas não foram postadas ao público, mas depois de um tempo elas foram disponibilizadas e você pode achá-las na internet. Vídeo do Armin Maues. Armin Maues era uma pessoa que gostaria de ser comida, no outro sentido, e ele acabou encontrando uma pessoa que gostaria de comer outra pessoa, no outro sentido também. Isso fez que ele conhecesse uma pessoa chamada Barney Brandes. Eles se conheceram em um fórum canibal. Armin foi conscientemente assassinado e comido, e todo o processo foi gravado. As fitas foram muito procuradas em sites de gore, mas depois de um tempo, as autoridades pegaram essa fita, e os jornalistas, que foram 4 se não me engano, viram essa fita e tiveram que fazer terapia para esquecer, porque isso era muito perturbador. E é óbvio que essas fitas nunca vão ser vistas a público de novo. Camada 4. Carnival of Light. Carnival of Light foi uma música dos Beatles que só foi tocada uma vez em um festival em 67. A música nunca mais foi tocada depois do festival. O Paul até tem a música com ele, mas ele só poderia lançar com a aprovação dos outros membros ou com a assessoria deles. E tem uma versão na internet que foi feita para mostrar como essa música era, de acordo com o que foi falado e de como ela se parecia. Chikara to Onna no Yonoinaka. Esse anime foi o primeiro a ter dublagem. Ele foi feito em 43. Ele contava a história de um homem que traiu sua esposa, que era abusiva com ele. Infelizmente o filme foi perdido. Se eu não me engano, uma das suas células foram queimadas. Isso fez que só apenas algumas imagens do filme tivessem sido disponíveis na internet. Camera Heads. Camera Heads foi um ARG/creepypasta que foi um dos primeiros na internet. A história é sobre um homem que acha uma mochila que tinha escrito "Eu matei um Camera Head", e depois ele é perseguido por um Camera Head. Infelizmente a creepypasta foi perdida, pelo menos grande parte dela. Na internet a gente pode achar só o comecinho dessa história em um vídeo. Batman lutando contra o Drácula. Sim, isso realmente existiu. Isso foi um filme chinês que, se eu não me engano, um cientista revive o Drácula para matar o Batman. Não se sabe muito sobre o filme além de um pôster que foi publicado. Jingle Pictures. Sabe a Vídeo Brinquedo? É basicamente a mesma coisa. Um estúdio que faz animações duvidosas, de qualidade duvidosas, que foram copiadas de filmes que fizeram sucesso. Só que a Jingle fazia animações em 2D, não em 3D como a Vídeo Brinquedo. Grande parte do seu catálogo havia sido perdida, mas felizmente, com o passar do tempo, foram achando mais e mais filmes. Super Smash Bros. Slam Fest 99. Isso foi um evento de Smash Bros. Onde a atração principal era o Yoshi, o Pikachu e o Donkey Kong caindo na porrada em um ringue de boxe. Infelizmente não existe vídeo desse evento. E a única coisa que tem são fotos, que foram deletadas, mas graças ao Wayback Machine elas foram recuperadas. Banjo-Tooie. Banjo-Tooie seria obviamente uma sequência do jogo Banjo-Tooie.
Isso foi falado no final do segundo jogo, e até chegou a sair uma demo do que esse jogo seria. Mas ele foi cancelado, e posteriormente o que seria o Banjo-Tooie acabou virando o Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. TATU Paragate. TATU é um grupo pop russo que tem duas garotas cantando, e foi anunciado um filme barra animação desse grupo. Só que as dubladoras recusaram fazer o filme porque as personagens eram extremamente sexualizadas. Kingdom of the Sun. Kingdom of the Sun é a versão muito beta do filme A Nova Onda do Imperador. Bem, esse filme ia ter nessa beta o filme ia ter um tom mais irônico, dark e direcionado para adultos. Mas óbvio que ele foi cancelado. E a única coisa que a gente tem dele são alguns storyboards. GTA 3 do GBA. Inicialmente ia sair uma versão do GTA 3 no GBA, só que a empresa que estava fazendo quebrou, e quem estava fazendo o projeto acabou saindo dele de pouco em pouco. Isso fez que o jogo ficasse eventualmente perdido. Versão beta do Minecraft. Minecraft é um dos jogos mais famosos e que mais tem atualização atualmente. Na sua beta, bem na beta mesmo, algumas gameplays foram postadas no YouTube. Elas não tinham nada demais, era só uma gameplay normal. Só que muitas delas foram tiradas do ar e ficaram perdidas. Você pode até ver algumas se você pesquisar direitinho. Dumbo 2. Dumbo 2 ia ser uma sequência de Dumbo, que é óbvio, mas o projeto foi abandonado por razões que ninguém soube. E só foi disponibilizado o storyboard do filme. DLC do Pokémon Crystal. Usando o acessório Direct Link do Game Boy Color e do Game Boy Advance, você poderia fazer o download de uma DLC do Pokémon Crystal. E essa DLC não era nada demais, era basicamente alguns minigames e alguns itens novos do jogo, como a Pokébola GS. Só que o Direct Link só foi lançado no Japão, o que fez que essa DLC ficasse meio que perdida. Sonic DS. Na E3 de 2004 foi mostrada a beta de um jogo chamado Sonic DS, que mostrava o Sonic correndo pela Green Hill. Não se sabe se isso ia virar um jogo ou se era apenas um teste, mas depois desse 3 nunca mais foi falado do jogo. O que foi disponibilizado só foi um pequeno vídeo dessa beta. Diário de Aaron Nelson. Aaron Nelson foi um escalador que acabou preso em uma montanha quando uma pedra caiu em seu braço. Isso fez que ele ficasse preso, e pensando que ele ia morrer, ele acabou gravando um diário para deixar para seus pais. Felizmente, ele conseguiu sair. Só que os vídeos ficaram disponíveis somente para a família, mas pequenos clipes foram vazados na internet. Essa história acabou originando o filme 133 horas? Eu não sei o nome, vai estar aí na tela, porque é um filme documental contando essa história. Camada 5. Chicken Little 2. Chicken Little 2 foi planejado para ser uma sequência de Chicken Little. Ai meu Deus, que capitão óbvio. Só que não foi muito pra frente, já que o primeiro filme não recebeu críticas muito boas. O que tem disso são só os storyboards. Filme adulto da Betty Boop e do Popeye. O criador desses personagens teve a brilhante ideia, que eu não consigo entender o porquê, de fazer esse tipo de filme em uma animação, para uma festa. E essa animação ela foi tão completa que ela tinha dublagem e até música própria. Superman 33. Muitos acham que em 1933 foi a aparição do Superman, mas na verdade, antes disso ele tinha aparecido em uma comic que se chamava O Reino do Superman, onde ele era um vilão. Mas depois disso, os criadores o tornaram herói. E a comic foi tão mal recebida que ela foi queimada depois de ser rejeitada. A única coisa que sobrou foi a capa. Death in the Family. Isso foi uma comic da DC, onde o Coringa conseguiu matar o Robin. Nessa comic, o público ia escolher se o Robin ia morrer ou ficar vivo. E o público, óbvio, escolheu pro Robin ficar vivo. E existem provas que existe uma versão alternativa, onde o Robin morre, como uma página finalizada e um sketch. O Máscara 2. E já que a Máscara foi um grande sucesso, era bem óbvio que ia ter uma sequência. E até teve um anúncio em uma revista.
Mas, como vocês conhecem o Jim Carrey, ele não gosta de interpretar o mesmo personagem 2 vezes. E acabaram que ofertaram pra ele 10 milhões de dólares. E ele não aceitou. Por isso a sequência foi descartada. Porra, Jim Carrey. A cena deletada de The Shining. The Shining teve uma cena que era basicamente um epílogo onde mostrava os personagens se recuperando. E essa cena ia ficar no fim do filme. Só que depois da premiere do filme ela foi tirada e não foi para os cinemas. Não se sabe o porquê dessa decisão. PlayStation All Stars DLC. Isso seria basicamente o Super Smash Bros. Do PlayStation. Só que todas as DLCs foram canceladas. E muitos personagens desses que eram muito aclamados sequer foram anunciados. E essas DLCs ficaram perdidas no tempo. Não dá pra confirmar se isso só é uma teoria ou se é realmente um fato, mas enfim, tá aí. Heartbeat in the Brain. Heartbeat in the Brain foi um filme/documentário onde uma mulher curou a sua cabeça com uma furadeira de dentista. Esse documentário/filme só foi mostrado 2 vezes. E mesmo assim, o que tem dele são algumas screenshots e alguns clipes. Morte da Roro-chan, 1999. Essa história ela é muito longa, mas vamos ao que interessa. Roro-chan era uma garota que queria virar famosa e faria de tudo para isso. Eu não sabia muito sobre ela, já que ela era uma garota japonesa. E tem muitas dualidades e controvérsias nessa história, já que não pode se afirmar 100% que uma pessoa sabe japonês e que ela traduziu certo, já que muitas palavras em japonês têm 2 significados. O que se sabe dessa garota é que infelizmente ela se suicidou pulando de um prédio, e ela fez isso em uma live. E essa live ficou escondida por muito tempo, mas depois ela foi postada na internet. Muitas pessoas dizem que o pessoal do chat estava incentivando ela a fazer isso, mas outras pessoas dizem que eles estavam falando para ela não fazer isso. Enfim, pouco pode se afirmar sobre esse caso. Camada 6. As fitas originais da missão Apollo 11. Apollo 11 foi a primeira vez que o homem pisou na Lua. Acho que todo mundo já deve ter visto. Só que o que poucos sabem é que existe uma versão não cortada, já que a original foi perdida. Essa fita original foi perdida porque a NASA errou na conversão, o que fez que os sinais ficassem todos zoados e era impossível ver a cena. Mas felizmente, graças às televisões e versões que foram salvas, a gente pode ver a gravação do homem chegando na Lua. O epílogo do Drácula de 1931. No filme do Drácula de 1931 ia ter uma cena onde acontecia um epílogo do Drácula falando com a câmera. Só que essa cena foi cortada porque alguns grupos religiosos não gostaram muito. E essas partes do epílogo, algumas foram soltas em documentário, mas o epílogo inteiro está perdido. Em Busca do Vale Encantado, sem censura. Em Busca do Vale Encantado era originalmente para ser um filme um pouco mais adulto, que ia acontecer cenas de perseguição. E o final desse filme ia ser muito triste. Só que essa ideia foi rejeitada pela Disney por motivos óbvios. Só que um tempo atrás foi postado sketches de como seriam essas cenas. Algumas animações até existem, mas não podem ser publicadas por motivos judiciais. South Park 200 e 201 sem censura. Esses episódios de South Park foram muito controversos. Mas vamos ser sinceros, qual episódio de South Park não é controverso? Mas esse episódio ele aludia diretamente a Maomé. E é óbvio que a censura foi muito forte nesse episódio. E além de sofrer uma grande censura, ele foi negado a ser relançado em serviço de streaming. Nesse episódio também tinha um monólogo de um personagem que falava da efetividade da violência, que é óbvio que foi totalmente censurado. O monólogo foi vazado depois que um hacker baixou o monólogo nos servidores de South Park. Tales, Conquer 64. Se você gosta de jogos antigos, eu tenho certeza que você conhece Conquer a Bad Fur Day. Atualmente, esse jogo é um clássico do Nintendo 64. Mas antes de Conquer ser Conquer, ele foi um jogo feito para ser muito mais amigável. Só que muitas pessoas acharam que ele ia só ser mais um daqueles plataforma 3D para crianças e para família. Só que aí o jogo foi mudado. A direção do jogo voltou-se para um público mais maduro e adulto, o que infelizmente fez que o jogo não fosse tão popular. E até tem um vídeo dessa versão amigável no YouTube.
Mean Girls de DS. Sim, iria ter um jogo de meninas malvadas para Nintendo DS. Esse jogo ia ser lançado em 2010, só que, óbvio, ele nunca foi lançado. Nas reviews dele ele era descrito como um jogo de puzzle, que era baseado em texto, tipo uma visual novel. Algumas screenshots do jogo foram postadas na internet. Nessas screenshots, o jogo parecia como um jogo baseado em minigames. É especulado que esse jogo foi cancelado por causa das suas copyrights. Life Sucks. Life Sucks foi um episódio não lançado de Ren and Stimpy. Esse episódio era considerado o melhor da série pelos criadores. O episódio ia tratar de filosofia e de niilismo. O episódio infelizmente foi cancelado por causa das críticas feitas ao desenho, fazendo que ele fosse cancelado muito cedo. E a gente só tem o storyboard do episódio. O sumário do episódio e o roteiro até existem, mas não foram disponibilizados. Invader Pants e Krabs Army. Esses eram o nome de 2 episódios do Bob Esponja que foram cancelados. Pelo visto, ambos nem passaram dos storyboards, mas acabou vazando os storyboards de Invader Pants. Mas não dá pra ver nada, até basicamente ilegível. Rugrats Storyboard Jam. Bem no começo de Rugrats, um artista desenhou um storyboard de um quadrinho, mas esse artista parecia que não batia muito bem da cabeça, já que tinha muitos temas perturbadores nesse quadrinho, e o criador rapidamente descartou a ideia, já que tinha referências a pedol e assassinato. Morte de Dan Bradshaw. Em 2010, no SeaWorld, uma treinadora gravava todos os treinos com uma baleia orca. E ela gravava isso porque ela era muito perfeccionista, e porque ela queria ver os seus erros e melhorar nisso. Isso resultou infelizmente na gravação de sua morte, onde ela era comida por uma baleia orca. Esse caso foi documentado no comentário Blackfish. A cena é mostrada, mas ela corta antes da tragédia acontecer. Fotos do corpo do Osama Bin Laden. Como todo mundo sabe, o Osama Bin Laden morreu, e o governo acabou tirando fotos do corpo dele. Eles até discutiam se iam deixar as fotos em público para postar em jornais, etc., mas isso foi recusado, já que não era algo muito interessante para postar no jornal. Isso acabou até fazendo teorias da conspiração, falando que Osama Bin Laden nunca morreu de verdade. Camada 7. Him. Him é um filme adulto de 74 sobre um homem que é obcecado com Jesus. Pelo que a gente tem na internet, a gente pode ver que esse homem é obcecado por Jesus para poder entender os significados ocultos da Bíblia e do catolicismo. O pouco que a gente tem desse filme são algumas reviews, pôster e anúncios nos jornais. E na IMDb a gente pode ver que tem listado alguns atores do filme, mas esse ator morreu em 91. Desde esse filme não foi catalogado mais nenhum que ele tenha feito. Kissers. Eu não sei explicar muito bem sobre Kissers, então eu peço a compreensão de vocês, e que se alguém quiser falar o que é, eu vou deixar no fixado nos comentários ou dar um coraçãozinho. Basicamente, Kissers é um texto onde tinham palavras e sermões de Jesus. Eu não entendi direito, então nem vou explicar muito. Vídeos medievais. Esses são basicamente vídeos medievais que foram gravados, e tem uma teoria dessa conspiração que diz que esse é um vídeo de um viajante no tempo. Mas provavelmente é bullshit e deve ser só um set de filmagem ou algo do tipo, já que não faz sentido nenhum ser algo do passado. Pseudo Scorpion. Isso é um álbum que aparentemente foi usado usando sons de CP. Não dá pra achar nada sobre o artista e não dá pra achar o álbum. E por causa da temática do álbum é bem melhor que ele fique perdido. Go for a Punch. Isso foi postado no Chan. Esse anime da Deep Web, que se chama Go for a Punch, é um anime onde algumas garotas eram trancadas no banheiro. E depois de um dia elas começaram a cometer suicídio do jeito mais brutal possível. O anime era aparentemente dos anos 80, e a discussão dele foi iniciada com um post no Chan. De um tempo pra cá, essa pesquisa só foi agravando muito, mas depois o dono do post, que provou que era ele, falou que era só uma brincadeira e que o anime na verdade não existia. The Butcher. Em 2019, um post foi feito no Reddit sobre um filme que passou na Nickelodeon. Foi dito que esse filme usava esqueletos reais, de todos os tipos de animais, e que não tinha diálogo e que era em preto e branco, o que fazia o filme não ser muito amigável para as crianças, e fazendo ele ser muito creepy. Até tem um filme que se parece, que se chama The Butcher's Hut, ou Butcher's Hut,
mas nada disso foi confirmado. Todas as mídias perdidas estão na internet. Isso é um fato / teoria que fala que todas as mídias perdidas estão na internet. E que qualquer coisa que eu falei aqui nesse vídeo pode estar na internet em qualquer outro nome ou escondido de certa forma. Eu acho que isso não faz muito sentido, já porque muitos dessas mídias perdidas são muito antigas, o que faz elas serem bem razoáveis de serem perdidas, principalmente a maioria, né, no caso, e alguns que estão em posse pessoal ou guardados em cofres, etc. Mas a gente pode afirmar uma coisa, que a partir da criação da internet, nada que foi postado nela vai ser perdido. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de iceberg. Deu muito trabalho pra fazer e ainda tá dando. Então, se possível, dá aquele like e compartilha. Muito obrigado você aí que chegou até o final do vídeo. E eu só tenho a agradecer. Eu meio que dei uma resumida e uma rushada pra esse vídeo não ficar muito grande, mas pelo visto ele continua muito grande. Então eu conto com o apoio de você aí, pessoal que tá assistindo. Então eu vou ficando por aqui.